tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Boa noite, mais Tua uma palavra vez, agradecendo a todos que participam com a gente nesse momento bíblico nosso. Hoje nós temos uma alegria muito grande, porque está aqui para estar juntos, fazendo oração, meditando, orando, o Joaquim. Boa noite, Joaquim. Boa noite. Obrigada de você ter aceito esse convite da gente. É sempre muito bom ouvir você tocar e cantar. É um prazer estar aqui. Esse momento bíblico, nós não podemos nunca nos esquecer que o grande objetivo da gente fazer essa leitura orante do texto, que é ler, meditar, orar, é o assumir. É importante porque são esses textos que vão alimentando a nossa fé, que vão nos encorajando no dia a dia, na caminhada da vida. É o grande presente que Deus deixou para nós, a sua santa palavra. Nós vamos hoje fazer a leitura de 2 textos. Antes da leitura, eu quero fazer um pequeno comentário sobre o Evangelho de São João. Por que eu pus esse comentário? Para que a gente entre dentro desse Evangelho. O Evangelho de São João é o 4º Evangelho, ele é totalmente diferente na forma da comunicação dos 3 outros evangelhos. Eu costumo achar que a gente se aprofunda mais nos conhecimentos das coisas de Deus, ele é muito mais teológico. E é muito interessante que o Evangelho de São João, ele não fala em milagres de Jesus. Ele vai falar em sinais. Sinais da presença de Deus entre nós. Por isso eu pus para vocês uma primeira mensagem desses milagres, desses sinais. Olha, quando a gente lê as bodas de Caná, que os evangelhos narram como um milagre, João vai dizer não, é um sinal. Que diferença tem a gente refletir sinal e milagre? O milagre parece uma coisa mais distante, parece que para a gente pede tanto milagre na nossa vida. E sinal é enxergar Deus em tudo. É enxergar Deus ao nosso lado, numa criança, numa planta, enxergar sinais que vão nos tranquilizando, que vão fazendo com que a nossa fé seja uma fé mais madura, mais adulta, que a gente coma a comida mais saudável, não só o leitinho. Esse é João. Ele começa com as bodas de Caná, reforçando isto, fazer tudo o que eles vos disser. E uma segunda posição, um segundo sinal, é na cura do filho do funcionário do rei, que é funcionário do rei, é muito conhecido nosso, que ele vai até Jesus pedindo que cure um empregado dele. Uma atitude de humildade. Então, é ver o sinal de Deus na humildade. E é dentro disso
que a nossa oração nesse momento vai ser cantada pelo Joaquim. Joaquim vai nos dar de presente a oração desse momento. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre o sol a cantar, olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Esses são os sinais da presença de Deus entre nós. E é em nome deste Deus, nosso Criador, em nome do Filho, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que indica o caminho, e em nome do Espírito Santo, que vai iluminando este caminho, que nós vamos começar o nosso encontro, o nosso momento, com a nossa meditação de 2 textos, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a gente possa realmente caminhar nas pegadas do vosso projeto. Então, nós vamos começar com 2 textos. O primeiro é João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra. Fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu é sobre o céu. E quando aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou: Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala das palavras que Deus determinou. Pois não lhes dá Deus o Espírito, pois lhe dá Deus, desculpem, o Espírito Santo como medida de suas palavras. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna,
Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus estará sobre ele. Então, aqui, nesse texto, João quer chamar a nossa atenção. Quem é Jesus? É aquele que vem do Pai. É o próprio Pai, que vem para nos revelar todo o projeto de Deus. Essa revelação que vai nos falar quem é Jesus deve nos ajudar a usar duas coisas importantes. Primeiro, Deus nos dá uma capacidade, uma inteligência, para que a gente possa perceber e tomar a decisão. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Deus é um Pai que nos ama tanto, que preocupado com a nossa limitação para entender e decidir tudo, Ele nos dá uma outra capacidade, que é o dom do Espírito Santo. Ele nos reveste do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo completo, todos os dons. Alguns vão se sobressair. Um deles, que caberia aqui nesse texto, que tem que sobressair, é o dom da sabedoria. Porque a sabedoria é quem vai nos dar discernimento, entendimento, compreensão para nossa tomada de decisão. Veja a grandeza de Deus que vem entre nós, revela todo o seu amor, revela todo o seu projeto através de Cristo, todo cheio do Espírito Santo, para nos ensinar a caminhar, para nos ensinar a tomar a decisão da opção da vida que a gente pretende ter. O versículo 36 vai nos fazer pensar muito. Veja que o versículo fala assim: aquele que crê no Filho. O que está falando crer? Primeiro, olha o verbo em que tempo está. Presente, agora. Não é aquele que creu ontem e nem o que vai crer amanhã. É hoje. É agora a nossa hora do crer. Crer, confiar, aceitar, querer entender qual é a razão da nossa vida. Quem crê tem a vida eterna. Outro verbo que garante já a vida eterna. Para a gente entender um pouquinho mais, a gente poderia pensar assim: um dia Deus nos dá a vida. Uma vida com um espírito, com um corpo, para viver dentro de um tempo que é finito, que tem começo e vai ter um fim, com a morte. Mas esse fim é apenas o recomeço para o tempo infinito, que é a vida eterna. Então, a vida, o crer, é uma opção de seguir,
seguir valores, seguir orientação, seguir essa palavra que Deus nos deixa, essa beleza de João, que mostra para a gente que os milagres são sinais da presença de Deus. Deus dá sinais da presença dele na nossa vida. Nós precisamos enxergar. E aí vem a continuação do versículo. Aquele que não crê, não tem a vida eterna. Então, não é Deus que vai não nos querer com ele. Somos, às vezes, por opção de não aceitar que nós não estaremos definitivamente com ele. Então, esse texto é um convite à nossa liberdade e à nossa decisão. Aceitar Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que viveu para nos ensinar a viver, amou para nos ensinar a amar, deixou claro que a verdade tem que existir, a justiça, a partilha, que nós temos que fazer opção, apesar das grandes dificuldades que a nossa vida vai apresentar. A vida é uma caminhada que, às vezes, nos dificulta muito caminhar. Mas segurando na mão de Deus, percebendo os sinais dele, me carregando, a gente passa por todas as dificuldades. Eu me lembro de uma brincadeira, de uma estrada que tinha muito buraco e que não tinha como passar. E aí, eu, que estava levando o pessoal para passear, disse, nós temos que passar. Se a gente não passar por esta dificuldade, nós não vamos ver as maravilhas que tem que ver lá no alto da montanha. Mas como é que a gente vai fazer? Aí, olhando do lado, tinha muitas pedras. Vamos carregar essas pedras, jogar nesse buraco e vamos passar. Assim é a vida, e Cristo nos ajuda a pegar essas pedras e jogar nos buracos das dificuldades da nossa caminhada. Esse texto merece uma oração. E essa oração vai nos fazer dizer, Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, alimenta em nós o amor a Deus, o amor ao próximo, e este amor que me faz caminhar segurando nas tuas mãos. A partir dessa oração, nosso compromisso, vamos caminhar segurando na mão de Deus, aceitando Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, acreditando, Ele ressuscitou, foi o primeiro, para depois nós irmos ao encontro dEle. Isso é a vida, vivida com a fé dita nesse texto. Agora, nós vamos para o segundo texto. O segundo texto vai completar esse. É no livro de Atos, capítulo 5. Então, se você está com a sua Bíblia, é só ir um pouquinho para frente. Nós vamos chegar lá no livro de Atos. Capítulo 27, aliás, capítulo 5, versículos 27 ao 33. A gente vai perceber como ele
completa o primeiro texto ou ele se casa com o primeiro texto. Olha, vamos lá. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E os sumos sacerdotes os interrogou, dizendo: não vos avisamos que não mais ensinassem em nome deste homem, Jesus? E eis que enchestes Jerusalém dessa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, de Jesus. Porém, respondendo Pedro, em nome dos apóstolos, e todos eles, firmes, disseram: importa obedecer a Deus muito mais do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E nós ouvimos, testemunhamos, e eles, por sua vez, se enfureceram e deliberaram matá-los. Vamos ligar esse segundo texto com o de João. Após a vida, a caminhada que aqueles homens tiveram com Jesus, eles caminharam como discípulos. O que é discípulo? Aquele que vai aprendendo com o mestre. Queremos ser discípulos da palavra de Deus, aprender com essa palavra. Depois do dia de Pentecostes, que eles receberam o Espírito Santo, eles vão passar a missão. Eles vão começar a levar a palavra, a evangelizar. Então, são apóstolos, aqueles que vão continuar a missão. A igreja é apostólica, continua a missão dos apóstolos. Nessa continuidade da missão, começam a surgir, nós vimos no dia de Pentecostes, a conversão de um grande grupo. Esse grupo voltou cada um para a sua região, de onde morava. Alguns ficaram lá em Jerusalém, depois que se aceitaram Jesus, eles ficam lá. Nós vemos nascer a comunidade de judeus que aceitaram Jesus. Então, judeus cristãos. Eles ainda vão no templo, porque eles não abandonaram a religião. Eles fizeram o que Jesus dizia: eu não vim revogar a lei, eu vim ensinar como viver essa lei, como cumprir a lei. Então, eles continuam indo lá na sinagoga, continuam indo no templo, mas levando as palavras de Jesus. E por isso eles são presos. Foram presos, depois foram soltos e estão no templo pregando.
quando chegam as pessoas e avisam o sinédrio. Quem é o sinédrio? É o tribunal de justiça dos judeus, do judaísmo. Tinha 70 anciãos, mais 71, que era o sumo sacerdote. Eles dão ordem que vá buscá-los lá para ser repreendidos. E eles vêm. Quando eles chegam, eles são interrogados, é um interrogatório. Nós não te proibimos de falar? Nós já não falamos que não é para falar? E a resposta que eles tinham que obedecer a Deus e não aos homens. Eles não têm medo da verdade. Jesus foi morto por aquele grupo. E eles estão sendo acusados, esses apóstolos, de 2 crimes. O primeiro, de desobediência. E o segundo, porque eles acusam os judeus de terem sido os causadores da morte de Jesus. Então, o que a gente vai ligar com o primeiro texto? A vida das primeiras comunidades deve ser para nós um testemunho de coragem que vem do Espírito Santo, um testemunho de força que vem do Espírito Santo, um testemunho de acreditar. Aí entra o eu, a pessoa que, aceitando Jesus, aceitando o Espírito Santo, agora tem o discernimento de dizer, é Ele que eu quero seguir. Então, o que os 2 textos fazem para nós é isso. É um convite. Um convite à fidelidade. Porque aí é fé. A fidelidade, a obediência, é nós que fazemos. A sabedoria é o Espírito Santo nos encorajando para essa fidelidade, para essa fé. Então, o texto vai nos ajudar a fazer mais uma oração. Nesse momento, 2 coisas, Senhor. Queremos agradecer o Senhor, a grandeza do vosso amor. Queremos pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé. Não nos deixe cair em tentação, apesar do vosso amor ter nos dado todo o perdão. Por isso, a gente quer nessa hora dizer perdão, Senhor, pelas vezes que, diante de uma primeira dificuldade, a gente pode dizer, acho que Deus se esqueceu de mim. Essas primeiras comunidades, Senhor, são uma lição. Chegaram até nós a coragem, a verdade de verdadeiros cristãos. E é isso que nós queremos pedir nesta hora para o Senhor. Aumenta a nossa fé. Nós sabemos, Pai, que existem momentos de dúvida na vida. Não permita nunca que estas dúvidas atrapalhem a verdade da vossa palavra. Obrigado, Deus. Gratidão por esse momento e pela nossa vida. Agora tem o 4º passo do nosso momento, que é o compromisso, né? Que compromisso nós vamos pensar em assumir? É simples. Também temos que ser sinais da presença de Deus neste mundo que está tão carente dessa presença. Então, que Deus
nos dê a força de assumir esse compromisso. Vamos ouvir mais uma música, Joaquim? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar a teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com todo o que eu sou, e render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, eu adorarei e te cantarei glória, aleluia, 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 aleluia. Até a próxima semana, quando a gente novamente espera que Deus nos traga para mais um momento bíblico. A sugestão da semana, não vão esquecer, é para fazer, hein?